Salve, Tudo meu bom? rei! Como que você tá, Evandro? Tudo bem, e você? E essa quarentena aí, tá de repouso? Pois é, rapaz. Poxa, a gente não esperava por essa, mas é o jeito, né? Tem que ser. Eu acho que a gente tem que ouvir muitos cientistas, os infectologistas, os médicos, esses caras aí dão os bons conselhos e a gente tem que seguir, né? É um momento de pegar bastante informações para a gente ter noção do que está acontecendo. Principalmente o seu trabalho, que é muito contato físico, né? Gravações, né, Evandro? Você não tem nada no digital hoje, só no mundo físico mesmo, né? É, quer dizer, a gente está. O Instagram é uma ferramenta que eu adoro brincar, assim, mais do que todas as outras, assim. Gosto de fazer uma curadoria lá de vídeos interessantes e otimistas e então e a gente agora grava, né? A gente tem um estúdio próprio, então a gente grava músicas e lança nessas plataformas digitais, né? O disco físico acabou. Então a gente estava assim com 3 anos de gravações e aí deu um pau no HD. A gente está tentando recuperar e pretendemos lançar aí uma música por mês até, sei lá, passar um ano e a gente fazer um CD, botar todas elas reunidas. Já saiu uma agora que chama Grilado, que está no Spotify, Deezer e tal. E dia primeiro sai uma outra, Lírio, que é um popurrí de cantos sagrados, assim, de várias religiões, que a gente deu uma cara blitz, assim, ficou bacana. E você pensou em fazer, porque agora os músicos aí tá na onda de fazer as lives no YouTube, até tá com resultado bastante expressivo. Você não pensou em fazer, principalmente com a Blitz aí, ou alguma coisa nesse sentido, ou não tem esse projeto? Não, a gente pensa nisso, a gente pensa, mas somos meio dinossauros, eu sou uma anta virtual, assim. Então a gente tentou, se eu tocar na minha casa e o outro tocar na casa dele, tem um atraso, tem um delayzinho. Então Tem. dá uma confusão desgraçada. Então a gente está vendo outros caminhos de eu gravar na minha casa, aí passa para o outro põe lá o teclado, as meninas botam os vocais. Tem que ser assim por partes, porque senão não dá certo. Pelo menos a gente ainda não descobriu um programa para que isso funcionasse bacana, assim. E aí tem essas lives, né, de voz e violão, não sei o que eu acho meio assim, não tenho tanto violão para isso. E acho que a Blitz tem essa coisa de ser uma banda, de ter o backing vocal feminino, muitas respostas, então depende muito disso. Eu tenho postado o show que a gente fez no Circo Voador, tem resgatado algumas músicas e de vez em quando eu solto uma. Que momento você descobriu essa habilidade de humor que você tem, que é natural, né? Você ficou muito tempo na Grande Família, hoje na escolinha do professor Raimundo, você fez várias participações, sempre com o tom do humor, né? Pois é, meu pai era muito brincalhão e fazia umas piadas muito na dele, assim, mas ele tinha um senso de humor muito legal. Minha mãe era professora também, começou a me apresentar cedo, assim, as crônicas do Stanislau, Ponte Preta, o Sérgio Porto, que tinha uma coisa de humor, um olhar de humor, Milô Fernandes, o próprio Monteiro Lobato, livros que a gente lia de criança e eu gostava mais da, da vertente do humor, assim. Aí comecei num grupo de teatro que a gente tinha um olhar crítico para a vida e para a arte também, assim, que incluía o humor, fugia de uma coisa panfletária, didática, assim. A gente sempre preferia falar de coisas sérias, mas com bom humor. Então, acho que foi por aí. Aí
colégio também, eu fazia umas redações, a Não parou professora mais. gostou. É assim que eu entendo a vida. Então você sempre teve essa característica de habilidade intrínseca dentro de você, né? Ou você desenvolveu também, você foi estudar. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que algumas competências pode ser natural e outras podem ser desenvolvidas, né? Sim, sim. No meu caso, acho que foi uma opção mesmo, por humor, e acho que eu cresci na praia, também tinha uma leveza, assim, que era legal, tinha uma vagabundagem ociosa, gostosa. Meu pai, ele tocava violão clássico, eu comecei olhando e fui quebrando a cabeça, aprendi meio que sozinho, assim. E a minha mãe era professora, me dava liberdade total para escolher o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu fui fazendo as peças, os livros. Eu fui ver uma peça chamada Hair, que me impactou muito. Assim. Depois eu conheci o pessoal do Teatro Ipanema, que tinha uma peça genial chamada Hoje é Dia de Rock, de um mineiro, José Vicente, e o Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e o Klaus Viana, que são três entidades do teatro do Brasil, assim, foram meus mestres. Eu comecei ali fazendo Hoje é Dia de Rock e nunca mais parei. Assim. Depois eu encontrei a minha turma, que era o pessoal da mesma geração, que era Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, um time de responsa, assim, de pessoal que queria fazer e fazia bem, e não importavam as dificuldades, assim. A gente não queria ficar só no Rio, não queria ficar só em Rio e São Paulo, a gente queria descobrir o Brasil. A gente foi para sul, para o norte, e isso foi muito bacana, uma quase adolescência, depois da adolescência, assim, ter essa experiência de vida com essas pessoas, viajar. Foi muito gostoso, gratificante, ser dono do seu negócio. Isso é demais. E que momento que foi o seu momento de grande virada, né? Eu acredito que você tenha tido vários na sua vida, mas deve ter algum que foi bem marcante, né? Foi a música mesmo, a que levou você aí para todo o Brasil, ou teve algum momento antes que foi mais marcante para você? Não, o teatro foi a minha grande escola, assim, de palco, de produção, de ir à luta com pouco, mas com muito prazer de estar descobrindo ali um tipo de linguagem teatral diferente, contemporânea, brasileira. Então o teatro me deu assim esse estofo. Como eu falei, a gente foi para o Nordeste, foi para o Sul, fomos presos no Sul, a gente tinha duas combis, e era uma época de ditadura, de censura, mas isso tudo fortaleceu muito a gente, porque não era aquela vontade, eu quero fazer malhação, eu quero fazer uma novela, eu queria fazer teatro, ralar ali, porque era muito prazeroso o que a gente estava descobrindo, e com aquelas pessoas principalmente. A música depois é uma outra escala, né? Impressionante. O teatro a gente guardava a nossa grana numa caixinha de queijo catupiry, assim. E a música começou a dar um prazer, dar mais grana, mas mesmo assim a gente investia muito nos shows, assim. A produção nossa tinha carro, tinha dublê dando salto mortal, tinha lua que passava no Canecão, então a gente gastava quase tudo que a gente ganhava, mas viajava com 2 caminhões de cenário, o outro com som, porque não tinha um som legal fora do eixo Rio-São Paulo. Então a gente curtia fazer isso, não era uma coisa visando um lucro fácil, era Por isso uma que deu vida certo. mesmo. Você tem várias músicas fantásticas, mas a música que talvez ficou mais na memória, quando você
você percebeu um feeling, uma intuição que ela seria uma música especial, ou foi indo e foi ganhando tração? Teve aí um sexto sentido para ela ou não? Mais ou menos, né? A gente, quando está criando, a gente vai gostando sempre da mais novinha, tem aquela, né, a caçulinha tem uma atenção especial e tal, mas a gente sabia. Primeiro a gente queria agradar os amigos da praia, assim, né? A gente achava que não ia tocar no rádio, que não ia ter disco. Aí começaram as pessoas a ouvirem o repertório da gente. Até teve o cara falou, olha, se esse diretor dessa rádio gostar, eu contrato vocês. Se não, a gente para por aqui. Aí a gente foi com esse cara lá para um estúdio da Transamérica, e o cara todo formal, de terno, e a gente achando que ia ser brabo dobrar o cara. E o cara foi entendendo todo o nosso som, e quando ele ouviu Você Não Soube Me Amar, ele ficou realmente impressionado. Pô, é a tempestade certa para esse momento, desde Secos e Molhados, que eu não escuto nada tão forte e tal. Então a gente sentia que tinha umas 3, 4 músicas ali que iam movimentar assim, o cara e os amigos, e poderia tocar no rádio, quem sabe um dia talvez. Tinha essas dúvidas. E aí ela pegou tração rápido a música, ou demorou um pouco para pegar essa tração? Para cair no gosto do público geral? Foi dinamite. Foi uma semana, estava tocando em todas as rádios do Brasil. A gente vendendo muito disco, ninguém sabia, era um compacto simples, super simples. Do outro lado eu gravei nada, então só tinha uma música, era o Você Não Soube Me Amar, com uma linguagem totalmente diferente do que estava tocando nas rádios. Os instrumentos soavam também diferentes, o vocal, a maneira de falar, o rock de break, né? Essa coisa de contar uma história, assim. Então o negócio pegou que nem pólvora, assim, foi impressionante. Tem até um documentário muito legal, que pena que ele foi lançado aí no comecinho dessa quarentena, assim. Daqui a pouco entra no curta e no Now, chama-se Blitz, o filme, que conta com imagens, assim, toda essa trajetória super bonita da Blitz, assim, desde o primeiro pé na porta ao pé na bunda e ao disco de brilhante, platina, enfim. Tem muita gente, quando começa a ver sucesso rápido, começa a ver dinheiro rápido, dá um pouco aquela surtada, né? Ou fica arrogante, ou fica prepotente, a vaidade, o ego, que você sabe que são coisas que sabota e prejudica, né? Enfim, qualquer tipo de perfil do ser humano. Como que foi administrar tudo isso, se foi rápido? Porque quando você vai crescendo devagar, você vai administrando isso, mas quando que nem você falou, é um foguete, da noite pro dia, você dorme de um jeito e acorda do outro, como que foi isso? A banda musical foi assim, mas a minha trajetória não foi assim. A minha trajetória foi com 19 anos, ralando no Teatro Ipanema, aí ralando no teatro pra caramba. Então eu tinha uma estrada já, mas bateu assim na banda toda, realmente deu uma bagunçada. Meninas com 18, 19 anos, de repente eram ídolas nacionais, e imprensa e batedor, recebendo prefeito de cada cidade. Foi uma coisa assim muito forte. E uma banda tem uma dinâmica também muito sensível, assim, né? É um casamento a 7 pessoas, tem essa coisa de equilibrar os egos. Mas eu estava muito feliz, eu e mais uns 4, 5 da banda estavam muito felizes, porque era tudo que a gente estava querendo. A gente tinha conseguido muito mais do que a gente sonhava. Você estava preparado, né? Você estava bem preparado. Eu não diria que eu estava preparado, mas eu estava preparado para o que desse. Eu ia continuar fazendo arte, se não desse certo. Eu ia brincar, continuar brincando.
Continuar brincando. É, que seu objetivo ali, como você falou, era mais a construção do que propriamente o dinheiro, né? E o dinheiro se tornou... Não, mas era o dinheiro também, eu era muito duro. A gente era muito duro, queria muito dinheiro também. Você veio de uma família bem humilde, bem simples? Não, eu perdi meu pai com 18 anos. Meu pai era diretor de uma companhia de seguro, classe média. Minha mãe professora, ralava em 2, 3 colégios. Aí meu pai morreu, ficou minha mãe professora com 4 filhos, sendo eu mais velho, 3 meninas. Aí foi uma barra, assim, né? E eu não queria pesar em casa, mas também não queria desviar a minha vida para uma coisa que eu não tivesse prazer em fazer, porque eu gostava muito de jogar bola, gostava muito da rua, da praia, dos amigos, assim, queria continuar. E eu via os amigos mais velhos paravam de jogar bola, iam fazer um trabalho de terno e voltavam reclamando. Eu ficava com medo de chegar a minha vez. E a minha mãe é genial, professora, sensível pra caramba. Nunca falou, pô, vai à luta, tá ruim. Eu fui à luta, mas fazendo teatro, não pesando e tal. E ela acompanhou todo esse processo até o começo da Blitz também, torcendo e participando muito. Assim, tenho muito orgulho dos alunos que eu encontro ainda dela e falam muito dela. Foi a primeira decana da cadeira de letras da UFRJ. Tem uma pracinha em frente à faculdade com um mural assim com o rosto dela. Ela agitava 1000 coisas na faculdade, muito bacana. Qual que foi o seu personagem, na sua opinião, mais marcante? Foi o Paulão mesmo? Bom, a primeira novela que eu fiz foi Top Model. Eu fiz o Saldanha, um cara que morava na praia, no trailer. Também as pessoas lembram com muito carinho. O Paulão, eu fiquei 9 anos fazendo o Paulão naquela oficina, com aquele elenco, com aquela equipe, aquela direção. Então, eu acho que o Paulão foi o que mais me marcou. Mas adoro também fazer a escolinha, é uma turma bem legal, a gente não ensaia, ninguém sabe o texto do outro, então tem um frescor, assim. Ó, o Petit, eu percebo aí, Petit, irmão. Pô, você sabe que a gente foi ao Japão, né, a Blitz, sabia? Foi? Que ano? Foi um ano depois da tsunami. Rapaz, foi muito impressionante. Você Porque lembra a cidade? lembro, não, a gente foi para Tóquio. Ah, A você gente fez Tóquio. fez Tóquio, fizemos no Yoyogi Park, um parque enorme de Tóquio. Mas eu tenho um lance com a cultura japonesa desde cedo, né? Com judô. Meu pai fazia judô também, era vegetariano, macrobiótico e tal. E a gente adorava os filmes de Kurosawa, Os Sete Samurais. Eu vi adolescente, nunca esqueço e amo esse filme. E todos os outros, Dersu Uzala, do Descaden, gosto demais dessa cultura. E aí a gente recebeu o convite para ir no Japão, para cantar no Brazilian Day de lá. Brazilian Day. O Serginho Crosby ainda estava apresentando? Não, quem apresentava foi a Ana Maria Braga, nesse ano. Ana Maria Braga. Aí nós fomos, eu acordei, aí aquela viagem, fomos para Washington, aí fica 5 horas no aeroporto, depois mais não sei quanto, 9 para Tóquio, né? Eu fiz muito isso. A gente já tinha tocado nos Estados Unidos, na Europa, mas o Japão, né? E eu acordei, rapaz, no dia do show, muito emocionado de estar lá. Assim, eu acordei com um fuso horário estranho, falei, porra, tô aqui do outro lado do mundo, vou tocar uma música que eu fiz com um amigo numa fogueirinha em Saquarema, e essa música ainda emociona as pessoas e tal. Aí fiz uma carta no Dois Passos para a intérprete falar em japonês. Aí que dedicava a música aos meus irmãos brasileiros que estavam aqui atrás de um sonho, e ao Japão, que tantas vezes ensinou o mundo essa volta por cima e não sei o quê. E ela, Yokotaka Matoka Yasasa, aí neguinho,
Yororô-maré. Ela ia traduzindo e a galera ficou super emocionada. A produção, Acho que ninguém fez isso até. porque a gente conseguia ver. E aí você sabe que eu subi no elevador, a gente estava no mesmo hotel que a Ana Maria Braga, e o ator que faz o Louro José. Aí ele falou, pô, meu irmão, hoje você fez um papagaio chorar, hein? É muito engraçado. Mas a gente amou o Japão, amamos o Japão. Você falou do Brazilian Day. O Brazilian Day é o segundo maior evento, o segundo maior Brazilian Day, só perde para os Estados Unidos, que tem mais brasileiros morando nos Estados Unidos. Mas na época que eu morei no Japão, era 420 mil brasileiros. Na época que você foi, estava em volta de 270 mil. Hoje tem 206 mil brasileiros. Né? Ah, é? Quem organiza o Brazilian Day lá é a IPC, né? Eu fui diretor de marketing de uma rede de supermercado, eu era muito amigo do pessoal da Globo Internacional lá. Pô, a gente conheceu pessoas incríveis lá, muito legais. Bom, querido, eu queria que você deixasse então a sua mensagem final aí, o que você deixa de mensagem. Primeiro, gratidão, né, por você ter topado. A gente já se fala há algum tempo e deu certo agora, né? Gratidão por compartilhar, que é um bate-papo, mas leva esperança, leva otimismo, que você é um cara otimista. Qual que seria essa mensagem, Evandro, para as pessoas que estão aí? Algumas estão administrando bem, outros não, né? Pois é, eu acho que é um momento singular, né, que a gente anda vivendo. Eu acho que vai passar, sou otimista, como você falou, minha arte é otimista. Acho que a gente deve sempre ter essa coisa dos 2 passos do paraíso, nunca se achar já no paraíso e parar de buscar a felicidade, parar de buscar acho que a felicidade são uns flashzinhos, então, e essa busca é que mantém a gente vivo, mantém a gente curioso, mantém a gente querendo aprender, querendo fazer. Então, acho que é por aí. Minha solidariedade a todo mundo e torcendo, que eu tenho certeza que vai passar. E a gente vai ter uma relação mais respeitosa com o planeta. Até a próxima aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço.